Olá, Paulo foi muito usado por Deus, escreveu as epístolas que hoje servem para nortear o cristão e mostrar ao cristão a vontade de Deus para que ele ande numa vida de santidade. Certa vez o Paulo escreveu aos irmãos, aos cristãos que estavam na cidade de Roma. E Paulo revela aqui na palavra o desejo que ele tinha de visitar esses irmãos. Ele fala também o quanto ele orava por aqueles irmãos e o quanto ele era feliz e agradecido a Deus pela vida daqueles irmãos e que a fé daqueles irmãos já estava espalhada por toda a terra. E em um dos trechos que Paulo escreve aos Romanos, está escrito aqui no capítulo 1, versículo 16 e 17, ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho. Infelizmente, o ser humano natural, ainda não regenerado, muitas vezes ele se envergonha até mesmo de professar o nome de Deus. Eu me lembro nos meus primeiros passos na caminhada, como eu me envergonhava até mesmo de carregar uma Bíblia na mão. As primeiras vezes que eu fui a uma igreja, eu escondia a Bíblia dentro da camisa. Já o Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Naqueles dias de Paulo, debaixo do Império Romano, onde o governante, o imperador, era tido como Deus, alguém professar a Jesus como Senhor, como seu Quírios, seria uma afronta ao imperador. E ele estava correndo o risco de ser morto por causa da sua fé em Cristo. Mas Paulo afirmou: eu não me envergonho do Evangelho. Eu acho isso maravilhoso. E maravilhoso também é não ser uma vergonha para o Evangelho, o que infelizmente é algo que acontece corriqueiramente em nossos dias. Pessoas que não apenas se envergonham do Evangelho, mas são também uma vergonha para o Evangelho. Bom, Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. E ele deu o motivo pelo qual ele não se envergonhava. Ele disse: porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então veja bem, o homem, o ser humano, ele precisa de salvação. Porque sem Jesus ele está completamente perdido. Ele está fadado a passar a eternidade distante de Deus, na condenação eterna. Então, o Evangelho é fundamental. Sem o conhecimento do Evangelho, não tem como o homem chegar à sua salvação. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação. De quem? De todo aquele que crê. Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é para todo aquele que crê. Todo aquele, qualquer pessoa que crê. Crer quer dizer concordar em obediência. Você precisa crer no Evangelho, você precisa acreditar, colocar em prática aquilo que ele está te ensinando. Imagina que você vai ao médico, o médico descobre que você tem uma enfermidade e o médico então te receita o medicamento. Se você acreditar no médico, o que você vai fazer? Você vai tomar o medicamento e pouco a pouco você vai sendo curado da enfermidade. Se você não acreditar no médico, você não toma o medicamento, você morre com a enfermidade. O Evangelho é a medicação que Deus nos trouxe para a cura da nossa alma, da pior doença que existe, que é o pecado. Não basta apenas você acreditar meramente, você precisa praticar quando você realmente acredita. Fé. Acreditar sem ver. Obra, a obediência à palavra, depois que você realmente acreditou.
Fé sem obra, fé sem a obediência, é uma fé morta, não serve para coisa alguma. Então Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele, sem acepção de pessoas, que crê, que acreditar, que conhecer e colocar em prática na sua vida. E ele continua dizendo assim, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então observe bem, porque nele quem? No Evangelho, na palavra de Deus, se descobre a justiça de Deus, se descobre, ou seja, ela está encoberta aos olhos humanos normais, carnais, naturais. Mas você vai tendo a oportunidade, ao conhecer o Evangelho, de descobrir a justiça de Deus, descobrir realmente a vontade de Deus para a sua vida. Porque até então o homem, ele vai sendo dirigido pelo seu próprio coração. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim, eu penso assado. Mas no Evangelho, na palavra, você vai descobrir realmente o que Deus quer para a tua vida. É no Evangelho, é na palavra, que você vai descobrir a justiça de Deus, a vontade correta de Deus, o que o Deus deseja que o homem faça, como ele viva, como ele proceda. Todos nós somos dependentes de Deus. Certa vez Jesus, orando ao Pai, ele disse assim, naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A palavra de Deus é muito clara. Somente Ele, o Senhor, pode nos revelar a palavra de Deus, pode nos descobrir a palavra de Deus. Sem Ele, não podemos fazer coisa alguma. E aqui nesse texto, Jesus deixou bem claro que Deus revela aos pequeninos. Quem são os pequeninos? São aqueles que são humildes, que têm coragem de reconhecer os seus erros, suas falhas, seus pecados, reconhecer que precisam da salvação, que necessitam de Jesus em suas vidas. Esses são os pequeninos, são os humildes. Mas para quem Deus esconde, para quem Deus não revela, para quem Deus oculta, veja só novamente. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos. Sabe aquelas pessoas cheias de si? Sabe aquelas pessoas orgulhosas, arrogantes, que dizem assim, eu acho isso, eu acho aquilo, a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz? Para essas pessoas, Deus não revela. O Evangelho vai permanecer oculto. Mas como disse o apóstolo Paulo, somente no Evangelho nós podemos descobrir a justiça de Deus. Ela está encoberta aos olhos naturais. Por isso que um ser humano natural, que ainda não nasceu de novo, ele lê a palavra, mas ele não entende coisa nenhuma. Ele vê a letra, mas ele não enxerga aquilo que está oculto, que só o Espírito de Cristo pode revelar ao nosso coração. Então observe bem o que eu quero transmitir para você hoje. No Evangelho é onde nós descobrimos a justiça de Deus. Se o homem não conhece o Evangelho, não conhece a palavra de Deus, ele jamais vai conhecer a justiça de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. E o que eu preciso fazer para que Deus me revele a sua palavra? Mateus 5, versículo 6, está escrito assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha que coisa maravilhosa. Você com o seu corpo físico, você tem fome da comida material e tem sede da água que mata a sede do corpo. Mas Deus quer ver em você, no seu coração, a fome, ou seja, o desejo, a vontade de se alimentar da palavra de Deus. Deus quer ver em você a sede de beber da água da vida,
a água que realmente mata a sede espiritual do homem. Quando Jesus enxergar no teu coração essa fome e essa sede verdadeira de conhecer a palavra, de entender os seus mistérios, ele então vai revelar-se a você. Ele vai descortinar o Evangelho. Ele vai iluminar os olhos do teu entendimento para que você possa compreender a verdadeira justiça de Deus. Busque, demonstre o desejo, a vontade sincera no teu coração, que ele vai se revelar. E no Evangelho você vai descobrir a justiça de Deus, de glória em glória, de fé em fé. Devagarzinho, como o raiar do dia, que vai nascendo, que vai brilhando até ser dia perfeito. Assim também será a tua caminhada de fé com Jesus. O dia vai raiando, você vai tendo o entendimento, a compreensão cada vez maior da justiça de Deus que está revelada na sua palavra. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.